Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Culto, trazendo hoje a Roseli Silva, essa grande profissional, falando hoje sobre aprendizagem, sobre a escola da nova era, sobre abordagens infantis, uma série de coisas aí que os pais devem realmente compartilhar com a gente, porque vai valer muito a pena. Então eu convido a vocês a ficarem com a gente, né, Roseli? Isso mesmo. Vai valer a pena e daqui a pouquinho a gente está de volta. É isso aí, prazer estar com vocês aí. Bom, amigos internautas, então voltando aqui no programa Tocando o Culto com a psicopedagoga Roseli Silva, trazendo algumas abordagens aqui muito importantes aí para vocês conhecerem um pouco mais sobre os temas sobre aprendizagem, comportamento. Bom, Roseli, a gente ficou conversando sobre vários temas, mas tem algumas coisas que eu gostaria de perguntar para você a respeito de cuidados que realmente a gente precisa ter com, não só com a aprendizagem, que a gente falou até agora sobre isso, mas inclusive a didática do professor, quer dizer, o que o professor pode pensar hoje para se tornar um professor amanhã? É lógico que ele vai querer um bom salário, ele vai querer uma, né? Nossa, porque ele merece, inclusive, né? É, exato. Mas a relação de valores é engraçada, mudou, né? Antigamente a gente temia os professores porque eles, né? Eles eram mais respeitados, né? Respeitados, a gente tinha aquela coisa de, puxa, eu vou tirar uma nota baixa, tal, eu tenho que me cuidar, tal, não sei o quê. Estudar mais. Hoje em dia está todo mundo um pouco se lixando, né? Quer dizer, o próprio, a condição da educação está inferior, né? Tá. A tecnologia, por um lado, está maior, mas está passando mal esse conceito porque as pessoas estão pouco interessadas. Então, quer dizer, no mercado de trabalho, esses caras amanhã, o sofrimento vai ser enorme, né? Ah, com certeza. Ainda se frustrando e se colocando no mundo fechadinho deles lá na rede social ou no mundo mais tecnológico. Tem o quê? Tem uma tendência do ser humano ficar cada vez mais isolado e não mais social. Essa parte do social ela é bem séria, porque quanto mais você se isola, menos chance você tem de reverter esse quadro. Quanto mais velha a pessoa fica, vai adquirindo vício e não vai... né? Isso também vai de encontro ao traço de personalidade que ela tem. Às vezes ela tem um traço de pessoa mais retirada, mais reservada, e aí ela encontra nisso, digo, né, nessa tecnologia onde ela fala com ela mesma e onde ela pode ser o que ela quiser, a fonte de todos os problemas que ela tenha. E isso ajuda com que o ser humano não se desenvolva por completo, né? Porque você só sabe os seus defeitos e os seus problemas de limite e fora dele quando você se relaciona. Ah, é verdade. Então, porque o outro te aponta, olha, você é isso, você é aquilo, você fez tal coisa, né? Tem até um livro muito bom chamado Inteligência Emocional, que o Daniel Kahneman fala exatamente sobre isso. Ele fala, o que é a entrelinha? A entrelinha fala mais do que a fala, né? Então, por exemplo, num casal, eu acho que o que falta é você apontar a atitude, não a pessoa. A pessoa é uma coisa, a atitude dela é outra. Então você tem que sempre que falar pro seu parceiro, olha, a sua atitude X eu não gostei, mas a Y sim, você foi digno dela. Então a gente também tem que saber elogiar, falar exatamente o que precisa falar, né? Saber conversar. Isso a gente só sabe fazer quando a gente convive, interage com um grupo de amigos, um parceiro em determinado. E isso é uma coisa que a gente está se dissociando cada vez mais e se distanciando. Então, é verdade mesmo. Precisa tomar cuidado com essa questão aí, muito perigoso. A gente voltou nesse tema de novo, que a gente já tinha falado sobre isso, porque eu acho que é realmente de fundamental importância, né? Quer dizer, a gente tem um monte de caminhos apontando aí para grandes avanços, grandes descobertas, só que os seres que estão criados dessa forma, em grande parte do Brasil, pelo menos, né? Eles não estão tendo esse cuidado dessa visão. Então, quer dizer, que profissionais vão ser esses que vão se formar amanhã, inclusive não só como profissionais, mas como pessoas, como o futuro cônjuge de alguém, né? Ah, sim. Hoje você vê muitos professores com muitos problemas, né? Eles têm problemas de todos os níveis, assim, principalmente psicológicos, né? Sofrem, lógico, eles sofrem a pressão pelo trabalho, eles não têm tempo nem para eles não têm vida social. O professor hoje ele tem que levar um calhamaço de atividades para a casa dele para ele poder terminar na casa dele, porque ele sabe que se ficar na escola ele vai ficar muito tempo ali e ele já está cansado de estar ali o dia inteiro e ele também precisa de um descanso. Mas ele não ganha adequadamente pelo que ele exerce, não. É um trabalho bem sacrificante mentalmente falando, né? Você precisa estudar muito. Então, assim, ser professor hoje, você está lidando com o rótulo de que um professor é um cara que ganha mal, né? Segundo a maioria, não se veste bem, não tem muito respeito,
não é tão estudado quanto ele fala que é, né? Porque ele só fez às vezes uma faculdade e ficou nisso. Você, na nossa época, na minha e na sua, digo isso porque nós temos idades parecidas, você tem pessoas que estudaram várias coisas, não importa se foram por elas mesmas ou se foram um curso, elas foram atrás disso. Uhum. Então, o perfil do professor ainda precisa ser esse cara que busca inovação dele mesmo, né? Que ele tenha tido um bom comportamento social, que ele tenha bastante interação, seja um cara dinâmico nessa parte. Porque ele não pode ser um bom professor se ele não der esse exemplo, né? Como é que ele vai fazer uma atividade de interação com as crianças se ele mesmo não vivencia isso? Só pode dar aquilo que você tem. Exatamente. Né? Então, há limitações muito sérias, né? Então, uma escola, quando contrata um cara, precisa saber como vai entrevistar ele nessa dinâmica toda, para saber o que ele pode oferecer. Não é só pensar na escala financeira, não, porque isso, tudo bem, a gente precisa pensar porque se trata de uma instituição financeira também. Mas não é só isso, não. Eu acho que o principal é aquilo que você vai pregar ali. Tá, e você também está acabando de fazer umas apostilas, né? Um trabalho. Eu também comecei a escrever um livro, ainda não acabei, mas eu já tenho a meta de que esse ano eu preciso acabar. O que está abordando esse livro? Você pode adiantar para o pessoal? Você quer deixar reservado? Não, posso adiantar sim. Esse livro eu estou escrevendo com bastante carinho sobre várias coisas que eu já tenho visto ao longo da minha profissão. Já são quase 20 anos, né? Uhum. Muitas coisas ouvi mesmo nesse meio de tempo aí. Eu acho que isso pode ser aprimorado, estimulado, melhorado. Então esse livro vai se chamar... A princípio eu pensei numa apostila, né? Porque ela tem menos páginas, é mais fácil de ler. E os pais podem, de repente, estar lendo com mais vontade do que um livro maior, onde tenha maior número de páginas. E ele se chama... Pais ausentes, filhos inconsequentes. E ele vai de encontro justamente com essa questão aí que a gente estava abordando. De o que a ausência fabrica na pessoa, né? Então, nesse livro eu abordo, por exemplo, você tem conversas de manutenção com as crianças, né? Já fez isso? Já fez aquilo? Já tirou a toalha dali? Vai por lá fora. Já arrumou seus tênis? Já arrumou sua mochila? É isso que você tem. Você não senta com ela e fala, olha, isso que você está fazendo vai atingir tal parte da sua vida. Isso para você ensinar a criança a pensar, entendeu? Não automatizar, né? Exatamente. Então você está criando seres muito, exatamente, automáticos e reprodutores, né? E não é isso, você quer seres criativos, dinâmicos. Então assim, vocês adultos, estudem mais, né? Não fiquem só na vida de escola, trabalho ou de trabalho-casa. Isso é muito pouco para o ser humano, né? A vida é muito mais do que isso aí. Precisa sim procurar coisas que vocês gostem, porque o nível de serotonina que você fabrica vai de encontro ao nível de coisas gostosas que você faz. Quanto menos coisas gostosas você faz, menos você vai fabricar. Menos fabricando, mais depressão você tem. Então, uma coisa relacionada à outra. Exatamente. Então você tem que fabricar o bem-estar. Não é só comendo chocolate ou doce que você vai fabricar isso, que você vai virar um balão e isso não vai fazer bem para a sua saúde. Você vai ter que procurar grupos sociais que você se sinta bem, cursos que você se sinta bem também. Vai estudar, tem coisas hoje que são de graça, né? Você pode estudar aí uma música de graça, você tem cursos de graça. Precisa procurar também, utilizar a ferramenta da internet a seu favor, não contra. Mas aí eu acho que tem que ter um cuidado também dos pais aí, de se atentarem aos filhos, a ver que direção eles podem tomar. Quer dizer, meu filho tem interesse em, de repente, fazer medicina, fazer arte, fazer não sei o quê, e tentar dar esse apoio mesmo, né, de direcioná-los, porque já está tão difícil de um emprego ser duradouro, porque às vezes tem empregos que você tem hoje que amanhã já não, daqui a uns anos não vai existir mais, não tem mais porquê, porque está tudo tão imediatista. Então, quer dizer, que tipo de emprego hoje você tem como visão para o amanhã? Mas aí você pode correr o risco também de se não souber essa escolha ser legal, você vai estar formado, mas o emprego já era. Isso é verdade. Porque a tecnologia está realmente correndo muito, né? Tem coisas que vão ser obsoletas em pouco tempo. Então, mas a pergunta é, será que aquela criança tem essa gama de vivências para ela saber o que ela vai querer ser um dia?
Então. Porque às vezes ele fica tão solitário ali que ele só procurou a tecnologia. Então ele viu isso, ele viu aquilo, ele viu um filme. Às vezes um filme traz várias abordagens. É uma abordagem artística, musical. Às vezes fala da história de alguém do teatro. Mas ele não para pensar, porque isso não é tão interessante para ele. Ele quer coisas da idade dele, aquilo ali. Então ele se limita muito ao mundo dele, da questão do desenvolvimento humano, que faz parte do processo dele crescer e amadurecer. Então ele não é obrigado a saber de tudo, mas o adulto sim, ele precisa mostrar isso para ele. Então, e também outra coisa que eu acho legal falar é que as mães grávidas, até as crianças quando fazem 2 anos, elas precisam estimular essas crianças, porque a gente nasce com uma haste neurológica normal. Só que essas hastes, elas vão criando ramificações à medida que você vai aprendendo coisas. Né? Então a estrutura, por isso que a gente fala que o cérebro é elástico, que cada aprendizagem nova, você cria outros ramos lá dentro do cérebro, e você nunca mais esquece, ele fica engavetado ali, cada vez que você vivencia, você puxa uma gaveta, isso aqui eu já conheço, mas dá uma haste nova para essa gaveta. Então é isso que faz da pessoa um ser mais consciente das coisas. Então a mãe, quando está grávida, ela precisa ouvir música clássica, MPB, bossa nova, ela precisa ir no teatro. Se ela puder fazer um curso também ótimo, faça, experimente coisas. Mas você fala porque isso vai aguçar um pouco mais alguns instintos e algumas energias que ela precisa exercitar, isso? Sim, ela precisa, as crianças quando estão no ventre já, elas conseguem detectar padrão de timbre. Né? Tudo isso... Entendeu? Ela sabe quem é a voz da mãe. Ela não sabe exatamente como é a mãe, porque ela ainda não tem noção do ser humano. Mas ela sabe que a voz da minha mãe, aquela voz da minha mãe. Minha mãe está falando comigo. Olha, essa música é alemã, olha esse idioma. Então, porque ela não vai saber disso naquele momento, mas quando ela tiver 6, 7 anos, ela fala assim, eu gosto de alemão, eu quero aprender, me coloca numa escola. Tá. Entendeu? Porque ela já, no ventre, ela já ouviu. Exatamente. Legal. Por que essa idade? Do ventre até os 2 anos é a época onde o cérebro mais tem como receber informação. Entendeu? Para estimular elas mais tarde. Então, você precisa que ela seja estimulada. Então, assim... vá vivenciar coisas, precisa ir, né? Por quê? Porque depois que passa essa fase, aí já vem uma fase um pouco mais amena, que é aquela que começa a se desenvolver e tal, e ela já vai estar focada mais para esse desenvolvimento estrutural dela do que psicológico, né? E mental, vamos dizer assim. Depois sim, ela vai agregar outras coisas até chegar ao processo abstrato e tudo mais, mas antes tem que ser construído tudo isso aí. E então você vê, se você ouve de tudo, aí você fala assim, nossa, não sei de onde meu filho tirou isso. Ele quer estudar clarinete com 8 anos, mas é porque você ouviu músicas clássicas e de repente teve uma música lá que o clarinete bateu para ele, mais do que um sax, uma tuba. Chamou a atenção, né? Aquele estilo, aquele timbre, aquela batida. Né? Exatamente, e ele vai te pedir isso, mesmo se você não mostrou mais isso para ele, mas já agregou e já ficou. Então é isso que é importante, você deixar uma marca ali, né? Tudo que se ouve é algo que se registra, também é documentado isso. Inclusive brigas também, né? Tem esse cuidado, tem que saber o que vai ser dito, se vale a pena ser dito ou não, porque às vezes as pessoas brigam por bobagem. Mas será que vale a pena discutir isso? Porque eu já sei que ele é desse jeito, ela é desse jeito, vai valer a pena ficar quebrando papo por causa disso? Quer dizer, tem mais alguém para cuidar agora, né? Então, quer dizer, a pessoa vai receber aquela informação de briga, de energia densa. Será que desnecessariamente, né? Muitas vezes. Não. Essas crianças aí que ficam presenciando esse tipo de coisa, elas sempre vão ser muito inseguras, né? Porque você já está passando para elas que o relacionamento não é uma coisa fixa. Lógico, ele não é mesmo por natureza, mas ele não precisa ser mais do que a medida certa, né? Pensado verdade, que ele é suspenso, pode ser hoje, amanhã não. Então assim, a gente só tem uma certeza de que a gente um dia vai embora. Né? A gente veio e vai embora. Então o cérebro tem 3 formas de pensar: o inconsciente, o que intermedia e o que é consciente. O inconsciente guarda a maior parte das coisas que você lê quando vê. Você lê o mundo. Então nós dois que enxergamos, vemos muito mais coisas e lemos mais, e a gente joga para dentro isso. O que não importa, a gente não vai usar, não vai processar. Mas
muitas coisas que trazem dor pra gente e pensamentos ruins, eles vão tudo pro inconsciente. Aí o intermediário fica, vai pro consciente. Ele fala, não, deixa mais um pouco aqui. Aí o intermediário, não, tá na hora de ir. Não, deixa um pouco mais aqui. Então, quanto mais coisas fica lá dentro, se forem mais ruins do que bons, você vai ter mais probabilidade de ser mais depressivo ou menos. Né? Então, a depressão, as fobias, tudo vem do inconsciente. Por isso que a gente fala que se o cara hipnotizar você, ele consegue te tratar. Porque ele vai lá aonde você não pode mostrar pra ele. Tá. Entendeu? Então ele vai lá e na raiz do problema. Né? Exatamente, e te cura disso aí. Existe a cura por meio da hipnose, sim. Mas é mais complicado mexer com essa parte, né? A gente fala que existe uma reprogramação neuronal, né? Tem isso aí também, né? Também tem, mas ela vai por outros caminhos, né? Eu acho que a hipnose, ela te mostra mais. Muita gente ainda não confia nessa técnica, mas ela existe sim. Então o que eu quero dizer aqui é que a gente já tem uma raiz da frustração, do medo, da fobia, que está relacionada a esses medos aí, que é o medo normal e padrão do ser humano, que é saber que um dia ele vai embora, porque ele não gosta da ideia de não ser eternizado, ele não gosta. Então ele sabe. Então o que a gente faz? A gente procura se distrair na vida. A gente ama, a gente come, a gente sai, a gente trabalha. Então isso é uma maquiagem. Então você tem que fazer o melhor possível para essa maquiagem ser cada vez mais aprofundada para você, né? Para você se desligar um pouco desse outro pensamento. E quando o sujeito está isolado, ele consegue mentalizar ele mesmo. E ele sabe que esses pensamentos vão vir para ele. E se ele tiver tendência a ser assim mais reflexivo e mais depressivo, ele sabe que vai estar abatido por isso também. Então eu acredito que, não sei se ficar sozinho muito tempo seja uma forma melhor que ele tenha de estar tratando esse problema dele, ou se isso fere um pouco mais o que vai de encontro aí. Né? Mas o que eu quero dizer principalmente é que o ser humano já vem com essa estrutura do medo, da fobia normal pela vida, né? O perigo de não ser eternizado e tudo mais. Ainda vai de encontro às brigas que os pais têm enquanto ele está no útero e tal. Então você joga mais fobia para essa criança ainda, entendeu? Então isso não é saudável, não é legal isso daí, e para ninguém, né? Lógico, principalmente para um recém-nascido ou para uma mãe gestante ainda. E então eu acho que você faria melhor negócio se tiver mais consciência e menos padrões vibratórios aí de energias ruins. Eu acho que existe uma pergunta que as pessoas deviam fazer mais, né? Será que vale a pena eu brigar por isso? Será que vale a pena eu tocar de novo nessa ferida? Às vezes a pessoa ela faz isso porque é um padrão dela também fazer. Ela briga com o fulano porque ele sempre faz daquele jeito e não gosta daquele jeito e vai brigar com ele. Cria uma situação de inconformidade, uma situação padrão ruim, e a pessoa já fica de saco cheio. Então o relacionamento vai minando aí. Ele não vai mudar porque ela quer. Ela sabe que é uma coisa instintiva dela brigar com ele por aquele sentido. Ou ela com ela, ou ele com ele. Hoje em dia se fala de tudo. Mas eu acho assim, veja, a pergunta seria essa: vale a pena eu brigar por isso? Vale a pena eu tocar de novo nessa ferida? Vale a pena... Ou de repente, eu já aprendi também uma coisa legal, que quando você está no melhor momento, seja numa transa, seja num conhecimento, uma coisa bacana do relacionamento, aí sim você pode tocar no assunto do problema, porque a pessoa vai ouvir. Quando você está no momento ruim, ou da briga, da tensão, entra por aqui, sai por ali, não vai ouvir aquilo, né? Acho que a criança é a mesma coisa, né? Porque você está num momento bom, brincando e tal, de repente você vai querer falar alguma coisa para ela, talvez esse seja o momento bacana de falar com ela, né? Que ela está bem, está feliz, ela vai te ouvir. Se ela já está brava, se ela já está intransigente, já está brigando contigo, ela não vai te ouvir naquela hora que você quer falar com ela, porque ela já está em outra... Ah, sim, é verdade. Você também tem que saber a hora de colocar isso, né? Isso que eu quero dizer. A hora de colocar as coisas na informação, na atitude, para que a criança realmente absorva. Fred, mas isso aí é deficitário, porque muita gente não tem noção de que hora é melhor. Na hora de ser feliz, na hora do bem bom, eu acho que talvez seja um momento bom, né? Porque a hora da briga estressante e tal, não sei o que, a pessoa já não vai ouvir com bons ouvidos aquilo lá, né? É bom que as pessoas saibam que o padrão do homem é um padrão em que ele já não gosta muito de conversar sobre relacionamento, né?
Então acho que precisa saber também falar e focar o que você quer dizer. Mas claro, quanto mais estresse, menos bons ouvintes vocês vão se tornar. Então precisa sim deixar esvaziar esse período estressante por algum motivo. Não adianta, porque isso vai ser iminente, você vai causar uma segunda, terceira, quarta briga, porque essa questão vai estar realmente ali focada, não tem condições, né? Você não consegue falar com ninguém estando na mesma sintonia que a sua, que é do estresse. Né? Tanto do estresse, quanto, sei lá, de um outro problema, talvez maior até, que seja a ansiedade, né? Porque a ansiedade está ligada ao estresse também. Mas quanto mais ansiosa é a pessoa, e se isso for somado ao padrão de estresse que ela está vivenciando ali, aí piorou tudo de vez mesmo, aí que não vai rolar. Tem uma frase que eu já ouvi, não sei aonde que eu ouvi isso aí, mas eu achei muito legal, que as pessoas gritam umas com as outras porque elas estão longe. Mesmo estando aqui perto, mas elas brigam porque elas estão longe. Se elas estivessem perto de si, com o outro, né? Elas não precisariam brigar, falaria assim, né? Falaria de igual para igual, né? Porque exatamente. Então isso mostra exatamente quanto você tem esse trabalho emotivo a ser resolvido, né? O quanto você tem que compreender melhor o outro, pensar mais do que agir, porque você está muito acostumado só impulsionalmente, você fazer as coisas emocionalmente e tal, sem pensar muito nas consequências, quer dizer, voltar um pouco mais o olhar para a mente da coisa, do problema, tentar entender, tentar enxergar e tentar racionalizar a coisa, né? Faz você ter um caminho melhor a seguir. Né? Ah, com certeza. Tem a terapia dos desenhos para as crianças e tem para os adultos também, isso daí. Ah, tem? Tem. No próprio desenho você vê como é o tamanho da orelha das pessoas que elas desenham, o tamanho da mão, da perna. Né? A criança é mais fácil porque ela é mais genuína ali no desenho, né? Ela faz o que ela sente naquele momento. Ah, e você tem alguma observação que você já viu que é interessante de dizer? Tenho pessoas que são desenhadas sem orelhas, porque elas não têm quem as ouça, ou às vezes ela não consegue ouvir ninguém. Olha, isso que você falou é interessante mesmo. Então, às vezes elas não têm pés, significa que elas não sabem onde estão pisando, elas estão perdidas ainda, né? Mãos, elas não têm mãos, às vezes escondem atrás, desenha braços escondidos atrás do tronco. Olha, né? Interessante, hein? Então, isso remete a alguma coisa, né? Você está escondendo o quê? Além de estar escondendo algo, você ainda não está seguro nessa realidade que você vive. Isso não é palpável para você. Tanto que você não desenhou as mãos. É interessante isso aí. Né? Os olhos, às vezes, estão fechados, ou seja, não quero ver. Né? A boca, você desenha geralmente uma boca feliz. Tem gente que desenha sempre uma boca reta. Tipo, não quero rir nem chorar. Tá sempre muito neutra, então é muito comedida. Tá muito presa ainda, sabe? Em se soltar, não faz uma expressão, é sempre a mesma. Mas para você observar um desenho, você tem que pedir vários, né? Não é só um que vai falar. Né? Não, é um grupo deles, mas geralmente eles falam bastante também sobre a questão de como ela é. Isso é exercitado até nas entrevistas de RH nas empresas, né? Isso, a simetria e tudo mais. Continue o desenho X para ver a gama de criatividade que você tem, né? Para ver que tipo de padrão de pensamento e tal. Isso é bem importante também. Eu acho que sim. Entendeu? Isso é uma coisa que se traz da infância. O RH exercita uma coisa que na verdade, são características que você faz na infância e você já deveria ter resolvido isso na fase adulta. Então, tem traços ali que são evidentes, que eles vão perceber, né? Combina ou não combina com a minha empresa? Exatamente. Tem até uma parte de um quadrado que eu lembro que um dia eu fiz isso, porque o meu primeiro emprego foi num banco, né? E eu tive que fazer um teste desse daí. E aí desenhei uma janela, mas eu desenhei a janela aberta, cheia de flores, com vaso, um pouco de sol, né? E aí, depois, mais tarde, como eu estudei os desenhos, eu acabei entendendo o que eu fiz ali. Eu fiz uma janela aberta, ou seja, eu estou aberta a novas propostas, novas aprendizagens, e o banco quer pessoas que estejam dispostas a receber idealizações deles, Então, né? quer dizer que a janela tem que ser aberta mesmo, como você desenhou? Se tiver janela fechada, tipo, eu não quero aprender nada. Eu sou uma pessoa que eu acho que sou certa, do jeito que sou, e não aceito que você me coloque limites ou outros tipos de pensamento, de aprendizagem, entendeu? Então a janela ali tinha que estar realmente aberta. Então eu tive sorte nesse teste, mas tem muita gente que vai desenhar fechado, né? E isso não é um bom sinal para terapia. Desenhar árvores, por exemplo.
Tem um padrão de desenho que a gente costuma visualizar, que é casa, árvore, pessoa, e agora já não me recordo aqui de momento. Casa é muito comum, é casa, pessoa e árvore. Eu lembro que isso... Porque isso remete todo o padrão da pessoa por completo ali, entendeu? Se a árvore tem raiz, se não tem, se tem galho, se não tem, se é frutífera, não tem isso? Isso, se a pessoa tem... onde você caracteriza também se tem sol, se não tem, que lado da folha que está. Então tem pendência mais da ausência masculina ou da feminina. Então isso fala, entendeu? Casa mostra o espírito afetivo familiar, né? A casa é próspera, tem porta, tá com a porta aberta, fechada, tem janela aberta, fechada, as pessoas estão na janela ou não estão, é uma casa vazia, entendeu? A casa está rodeada de jardim, não está. Então tudo isso fala o contexto da felicidade, da afetividade. Então acho que era legal, se a mãe tem dificuldade de conversar com a criança, de entender, pede para a criança desenhar então. Ela já faz isso bastante na escola, né? Não, mas para a mãe ver e observar esses detalhes, porque isso é importante que você passou. De repente agora a mãe vai se atentar. Não, peraí, a minha filha está desenhando aí uma árvore sem raiz, ou então uma criança sem braço, sabe assim? Então, Fred, mas precisa tomar cuidado com isso também, não é porque a criança vai desenhar isso que ela é problemática. Não, é porque tem as idades, entendeu? Tem as idades que ela vai poder fazer um corpo físico normal, tem as idades que ela vai fazer palito, que é aquela desenho de palito que não sabe desenhar um corpo ainda. Tem adulto que até hoje faz assim, né? Exatamente. Entendeu? Então, mas o processo neurológico de uma criança de 12 anos já não permite mais que você faça palito. Você precisa fazer mais detalhes, sim, entendeu? Precisa. Porque a sua idade já remete à abstração e tudo mais. Se fizer palito tem problema. Pode ser, não está observando bem, tem algum problema. Pode ser que exista alguma coisa ali, entendeu? Não digo que é um problema, mas sim, é provável que sim. Porque ela já tem padrão de fazer um peito, né, seios, né, das mulheres, o padrão do homem, que é a calça. Já pode desenhar roupas, já pode desenhar acessórios. Não, agora as pessoas estão com essa moda de desenhar a mulher do funk no nariz, você viu, né? Não. Desenha a pessoa dançando funk aqui, aí fica dançando, mexendo a bundinha aqui, porque a bundinha virou nariz. Eu estou desenhando na cara agora. Meu Deus do céu, eu não sei o que vai se tornar, então. Meu Deus, verdade. Eu recebi no WhatsApp essa brincadeira que fizeram aí. Meu Deus do céu, mas acho que é uma brincadeira, ninguém vai conseguir conviver com isso. Imagine uma pessoa para trabalhar com esse tipo de... Não, eu estou pintando para zoar mesmo, né? Estou pintando para brincar. Né? Bom, então sim. Não, mas assim, a ideia é assim, talvez dentro do desenho você consegue perceber mais as características da criança, né, do adolescente. Consegue, né? Sim. E interesse que ela tem também para alguns detalhes. De repente ela tem, desenha para mim alguma coisa, daqui a pouco ela desenha uma coisa inesperada. Sai do padrão de casa, sai do padrão de árvore, daqui a pouco desenha... Não, então, isso tudo tem a ver com as idades, né? Cada idade expressa uma preocupação e um determinado vínculo com algumas coisas. E também tem a questão de estar pronto, né, para poder saber desenhar um desenho com bastante detalhes e tudo mais. Então precisa saber que idade que faz o quê, a princípio, né? Senão você vai falar que todos têm problemas e não é. Não, sim, de acordo com a idade tem as suas características. Mas a mãe precisa saber interpretar. Mas se ela não souber interpretar, não adianta ela interpretar pelo que eu falei apenas, porque isso tudo é um conjunto de coisas, né? Você precisa estar avaliando tantos aspectos, é muita coisa junta, né? Então você precisa ter uma base de estudo, sim. Não pode ser só do nada. Então até a cor influencia, né? Até a cor que você coloca ali. Se você não põe cor, de que traço de desenho você tem? É forte, fraco? Quanto mais forte, mais frustrado você está. Entendeu? Você pode estar carregando uma ira de alguma coisa que você não está falando. Então você tem um traço pesado. Mas não é porque você quer, porque o teu inconsciente te mostra que você precisa resolver aquilo ali. Mas a pessoa não tem noção disso, né? Ela faz porque é aquela questão da letra, né? Do id, ego, superego, é verdade. Né? Porque tem a ver mesmo. O inconsciente te fala tudo. Qual é o teu traço, se é fino, se é grosso, se é forte, se é fraco, de que cor você traça as coisas, se tem cor, se não tem, se tem chão, os desenhos seus, se todos têm chão, se as árvores têm raiz, né? Se os pássaros realmente estão no céu ou se eles estão caminhando por algum lugar. Ou eles estão na panela do cara que está cozinhando ali. Não. Exatamente.
Tudo isso, né? Então, isso vai ser importante. Bom, pessoal, então eu convido vocês a ficarem um pouco mais com a gente aqui, que a gente vai finalizar com a Roseli Silva. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É isso aí. Bom, amigo internato, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo Roseli Silva. Fechando com vocês então mais essa participação aqui no programa Tocando Oculto, com essa brilhante profissional que hoje veio falar um pouco sobre a linguagem infantil, a abordagem de aprendizagem, as escolas, né? O modelo de uma escola ideal para uma nova era que está chegando aí, que é muito importante a gente poder perceber as falhas, né, do que está acontecendo e para onde o ser humano de hoje está caminhando para o amanhã. Bom, Roseli, eu acho que você agora pode deixar o seu parecer aí para o nosso amigo internauta, com o seu contato, para quem quiser te procurar para tirar alguma dúvida, para fazer alguma consulta, para deixar até a sua criança em contato contigo, para trabalhar algum aspecto. Qual que é o seu contato, então? Você quer deixar aí? Eu te agradeço bastante, Fred, pela oportunidade, né? Você também é um bom profissional, viu? Sei das suas características todas e acho, assim, que você é bem desenvolvido em muitos aspectos. Qualquer dia eu posso te entrevistar, tá bom? Tá bom, então vamos lá. Então, olha, meu telefone, que eu ainda não gravei de cor, mas eu vou falar agora pra vocês. Pegou hoje, né, esse telefone, né? Você trocou de número. Faz 3 dias só. É 949, né? 4706-2637. Vai estar no GC aqui para vocês aqui embaixo agora conferirem, né? Isso. E o meu e-mail, ele também vai colocar no GC, que eu sei que eu confio no trabalho dele. Ele vai colocar info.com.nat, que é info de informação, COM de Maria, N de navio, AT de tatu, @yahoo.com.br. Eu trabalho vários aspectos no consultório, desde musicalização, terapêutica, né? Não vou ensinar a nível de você sair um profissional, tá? Isso faz parte da terapia. Até a arte terapia também é incluso. Então a gente usa vários aspectos aí da característica de cada um. É bem personalizado, tá bom? E eu acho que isso faz uma grande diferença para quem quer se tratar e fazer as terapias aí psicopedagógicas, tá bom? Agradeço bastante a oportunidade e qualquer dúvida, estou à disposição. É isso aí. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Quem já me conhece já sabe que eu faço serenata, e tenho um trabalho aí corporativo também, social, na casa de vocês, na empresa de vocês. O meu site é o www.serenaticia.com.br, como está passando aqui embaixo no GC, né? E quem quiser então ter a nossa visita na sua casa, na sua empresa, comemorando bodas de ouro, bodas de prata, enfim, todas as situações possíveis, né, imagináveis, pedidos de casamento, de namoro, enfim, tem uma gama grande aí, até para conhecer no nosso site, tem muito trabalho lá que você vai observar, para jantares especiais, para escolas, tem muita coisa bacana para vocês conferirem com a gente, inclusive homenagem corporativa nas escolas, a gente faz um trabalho muito bonito, homenageando o corpo docente inteiro. Bom, gente, verdade, eu já vi o trabalho dele nas escolas, muito bom. A gente homenageia todo mundo, a gente homenageia os diretores, os professores, juntamente com essa homenagem da música e mensagem. Às vezes os pais, as mães, né? Os pais, as mães, as crianças também. Então, quer dizer, é um trabalho bem completo, com aquela roupa diferenciada, cartola, casaca. São os mensageiros do tempo, trazendo para você um pouco de música da melhor qualidade e também bastantes textos de grandes autores que tem a ver com essa ilustração dos temas que a gente está conversando aqui, dias específicos, né? Sim. Pode ser dia das mães, dia dos pais, dia dos professores, final de ano. Então convido vocês então a conhecerem o trabalho da Serenata e Companhia. E eu vou ficando por aqui então e até um novo Tocando Oculto com vocês. Tchau, gente. Isso aí, tchau, tchau. 3, 4. Se todos fossem iguais a você.